Alô, galera rubro-negra, uma boa tarde a todos aí. Recebo vocês com animação, pedindo a vocês para que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deem like. Todo esse procedimento que vai fazer com que a gente continue aqui passando para vocês algumas situações que vocês não vão entender por parte da mídia. Agora mesmo eu estava assistindo uma matéria que falou sobre a situação do Diego com o jornalista Vene Casagrande. E o Diego está sendo atacado como se o Diego fosse o todo errado na história e como se o Vene Casagrande fosse o correto, o mocinho, o cara que divulgou informações de dentro do Flamengo sem maldade nenhuma, só para informar. Eu só queria passar para vocês que a gente não nasceu ontem. A gente não nasceu ontem. Claro que os seus colegas de programa, a apresentadora lá e os dois comentaristas, eles defenderam o Vene com unhas e dentes, nem tanto pelo Vene, mas porque eles sabem que se eles tivessem uma palavra controversa, eles com certeza seriam chamados a atenção, poderiam até perder o seu emprego. Então, nada mais conveniente do que defender o Vene Casagrande. Porém, eu sou flamenguista. Assim como o Vene se diz, né? Como o Vene se diz flamenguista, como o Mauro César também se diz flamenguista. Mas eu sou flamenguista. E eu tenho na minha memória, bem fresca, né? As pessoas falam que a gente chamam a gente de Flamimimi, né? Podem chamar do que quiser. A gente só quer o melhor para o Flamengo, como eu já disse em vídeos anteriores. E eu tenho bem fresco na minha memória que a gente estava perdendo um jogo para o River Plate na final da Libertadores, uma decepção grande, porque o nosso time era muito bom, fez um jogo equilibrado com o River Plate, que era considerado o melhor time da América do Sul à época, e nós fizemos um jogo muito bom com eles e estava 1-0 o River Plate. E aos 25 ou 30 minutos do segundo tempo, entrou um camisa 10, que obviamente ele é um jogador, né, de muito boa história no futebol. Ele entrou como segundo volante no lugar do Gerson e mudou a história daquele jogo. Ajudou a combater. E eu tenho na memória que quem deu o lançamento, foi um lançamento, não foi um chutão, foi um lançamento. Para o segundo gol do Flamengo, esse camisa 10 não se chamava Vene Casagrande, ele se chamava Diego Ribas. Esse jogador ele chegou no Flamengo em 2016 e aguentou o Flamengo com times medíocres na gestão Bandeira de Melo, sem ganhar título, sendo esculachado, sendo zoado, que ele era o símbolo daquele time, era o jogador mais importante à época. E ele nunca deixou de treinar, nunca deixou de se dedicar, né? Na época, quando ele estava no auge físico e técnico, recebeu algumas propostas para sair do Flamengo e não aceitou. Ah, mas o Flamengo ia pagar muito mais. Eu não sei, a gente não sabe. Vene, a gente não sabe dessas coisas. A gente pode imaginar e plantar e dizer que é verdade. Então, ele permaneceu no Flamengo e quando chegou o momento dele colher os louros da vitória, ele foi para o banco, ele não criou caso, ele aceitou ser reserva. E isso faz com que a minha admiração pelo Diego somente permaneça como ela sempre foi. Um jogador batalhador que respeitou a história do Flamengo, mesmo sendo santista de coração, ele torce pelo Santos, e respeitou a história do Flamengo. O que eu vim para falar para vocês é o seguinte: existem pessoas que estão querendo se colocar acima do Flamengo e dos jogadores do Flamengo. O Vene Casagrande, ele era um jornalista medíocre e pouco conhecido. Eu acho que ainda é medíocre, tá? Porque o verdadeiro jornalista, ele também, o Diego não deveria ter feito aquilo que ele fez. Tem coisas também que o jornalista vê e que não precisa falar. O engraçado é que jornalistas não têm problemas com drogas, jornalistas não têm problemas com adultério, jornalistas não têm problema com nada. Jornalista não tem problema com nada. Somente jogadores. Jogador é alcoólatra, jogador é traído, jogador trai, jogador se droga, mas jornalista não. É impressionante, vocês já viram alguma vez a vida de algum jornalista ser exposta? Ou coisas que acontecem de bastidores, mas as tretas entre eles que acontecem nos programas, uma vaidade imensa. Gente, panelinha acontece em qualquer situação do mundo. Seja num trabalho, qualquer trabalho, porque você tem mais afinidade com um do que com o outro. E aí, quando se tem uma afinidade maior com outras pessoas, as pessoas classificam isso como panelinha.
Tem na imprensa, gente. Não pense vocês que não tem, que tem. Nós somos seres humanos. Os nossos erros e acertos, elas não diferem pela profissão. Então eu acho covardia eu tô vendo as pessoas falando, porque pessoas que conhecem o Vene, que não gostavam do Vene, hoje estão falando com ele. Gente, vou falar de novo. O meu ídolo é o Diego, não o Vene Casagrande. Quem entrou lá, se dedicou, lutou, lançou uma bola para o nosso centroavante fazer o segundo gol e nos dar um título da Libertadores, foi o Diego. Só por isso ele mereceria o nosso respeito. Quando eu falo que os jogadores podem sair do Flamengo porque a idade chega, mas eu acho que deveria ser feito com mais respeito. O que estão fazendo com o Diego Alves, o que estão fazendo com o Diego, o que estão fazendo com o Felipe Luiz e outros jogadores. Gente, se você olhar, as pessoas falam, só a Arrascaeta presta. Gente, não é por aí, não caio nessa armadilha. Eu já falei o problema disso tudo. A diretoria do Flamengo não gostou de ser afrontada pelos jogadores naquele episódio da premiação da final do Campeonato 2019, do Campeonato Mundial. E o que eles queriam? Somente repartir o dinheiro com pessoas mais humildes. Vocês têm que parar de ver pessoas na internet que falam aquilo que o Marcos Braz quer, que o BAP quer, que o Landim quer, e que o Rodrigo Dunche quer. O Flamengo está em crise técnica com um treinador fraco e o Dunche está se preocupando se foi pênalti ou não para o Atlético Mineiro. Aí o cara deu a resposta que ele merecia ouvir: cuida do teu time, que está bem meia boca. E aí? Então, gente, vamos parar com essa história de jornalista. Eu não sou o Vene Casagrande, nunca serei. Ele não chutou uma bola para que eu comemorasse um gol do Flamengo. Mas é o cara que chega ali, não, que tem uma panelinha no Flamengo, que os jogadores são assim, que os jogadores são assados. Quando o Diego disse meias verdades, o Diego não chamou ele de mentiroso. O Diego só falou, existe um personagem na Praça Nossa que dizia assim, perdão, na Praça Nossa não, um personagem na Rede TV, de um programa de fofoca, que dizia assim: eu aumento, mas não invento. Ou seja, ele teria até uma base para falar o que ele falou, mas às vezes para ganhar um clique, para ascensão. Coincidência, né? Depois que ele era setorista do Flamengo por um jornal, ele agora está no SBT, em rede nacional, pode botar a cara ali e falar o que quiser, as pessoas acreditam. Coincidência isso, né? Sempre plantando crises no Flamengo. Eu vou citar um exemplo para vocês. Na Copa do Mundo de 1982, eu nunca vi o Heraldo Leite, o José Carlos Araújo, Gilson Ricardo, jornalistas da antiga, radialistas, né, falarem nada sobre Zico, sobre o Júnior, sobre o Leandro, sobre o Renato. Eu nunca vi esses caras irem que o Renato fazia isso, que o Renato fazia aquilo, que o elenco isso, que o elenco aquilo. Eu nunca vi essas pessoas da antiga fazerem isso. Mas parece que esses jornalistas atuais, que misto de jornalista com youtuber, pagarem clique nos seus canais, não pense que ele está preocupado com o que o SBT... Claro que está, com o que o SBT paga, mas ele tem um canal. Famosão, está no SBT, consegue até mais do que eu que estou aqui na luta. Não sou nada, não sou ninguém. Então o cara, pensando que ele não quer os cliques pro canal dele, que ele não quer que o canal dele cresça criando essas polêmicas, vocês são muito ingênuos de acreditarem nisso. Enquanto isso, ele planta as crises no Flamengo. Vitinho não presta, fulano não presta, aí vai embora quem vem. Aí o Vidal vem. Vai vir o Vidal pro lugar do Andrés Pereira. Aí o Vidal dá uma pichotada com o Andrés dá, porque isso acontece. Vidal não é robô, ele é ser humano. E aí, o Vidal não presta também? Aí manda o Vidal embora e aí isso, o Flamengo sabe o que acontece? Vai voltar aquela época do Kleber Leite. Mano, joga balcão de negócio. Vende um, compra outro. Vende um, compra outro. Quando vê, o Flamengo tá devendo até os bigodes. Então, gente, eu vou ratificar aqui a minha posição. Nessa situação entre Diego e Vene Casagrande, eu sou Diego por duas razões. Primeiro, Diego é ídolo do Flamengo. Segundo, o que ele falou não é mentira. O Vene Casagrande é jornalista de meias verdades. Não só ele, como alguns. Não é, seu Mauro César? Não é, seu Mauro César? Você que é Racing e Flamengo. Você que estava fazendo um vídeo agora, recentemente, com a camisa do Maradona. Eu nunca vi você usar uma do Zico.
vem com essa história de, eu sou Flamengo. Vocês não são Flamengo porcaria nenhuma. Porcaria. Quem é Flamengo é chamado de Flamimimi, porque se acostumou a ver um time de excelência, um treinador que nos deu essa excelência que está aí, mas por que não? Ele não vai conseguir fazer esse time jogar. Pô, o cara que conseguiu fazer tudo o que fez, tendo Lincoln no banco, não vai conseguir tendo Pedro. Vocês querem que a gente engula essa conversa fiada de vocês? Para aturar um treinador que tem 48% de aproveitamento na carreira, tem 41% de aproveitamento no Flamengo, e vocês querem que a gente engula isso. Vocês querem um exemplo? Ontem eu estava vendo o jogo do Fluminense. Eu falei, como é que nós perdemos o Carioca para esse time? Os caras só ganharam da gente, meu irmão. Os caras foram eliminados da Libertadores, o Olímpia brincou, já era para ter sido eliminado, da pré-Libertadores, já era para ter sido eliminado no jogo anterior, no jogo lá que os caras empataram com eles lá na casa deles, lá, o perderam de 2-1, não sei. O cara foi expulso de maneira tola, porque os caras estavam massacrando o Fluminense. O Fluminense ganhou o estadual, o Fluminense é o novo Real Madrid, gente, isso está na internet. Pessoas da imprensa falando, o time do Abel toca fácil, que não importa se é reserva, titular. A realidade aí. Acabou o Carioca. Olha a realidade aí, pô. Agora vocês entendem por que a gente critica tanto Paulo Souza. O Flamengo tem 5 pontos e é oitavo. Quando as rodadas se igualarem, dependendo do resultado, o Flamengo pode parar até mesmo próximo da zona de rebaixamento, com o time que tem. E o Santos, que era considerado um time medíocre até bem pouco tempo, é líder do campeonato. Sabe qual é o nome disso? Treinador. A gente só não foi campeão com mais pontos em relação ao segundo colocado, porque o terceiro colocado foi o Palmeiras, que ficou 16 pontos atrás, que tinha um time muito forte, sempre teve, na época do Jorge Jesus, do Brasileiro de 2019, e o outro tinha um treinador, o time era fraco, mas tinha um excelente treinador, o Santos, que foi o segundo colocado, que era o argentino lá, meu Deus, esqueci o nome dele. O carequinha lá, nervosinho. Jorge Sampaoli. Então foi por isso, somente por isso, que o Flamengo não botou uma margem maior de ponto. E eu fico vendo as pessoas falarem, parece que o Jorge Jesus não ganhou nada, não fez nada pelo Flamengo, porque é uma repulsa ao nome dele, para ficar mantendo um cara que a gente está vendo comprovadamente que é fraco. Um treinador medíocre, que só não foi embora porque o Marcos Braz vai assinar uma ficha de incompetente, porque ele vai falar, fui lá, busquei o cara chegou aqui, botou o telão, fez, falou, aconteceu, e agora ele vai chegar e vai mandar o cara embora. Ele vai concordar com a nossa crítica? Claro que não. Ele pega lá o amiguinho dele da imprensa, ele pega o carinha da imprensa que guarda um dinheirinho aqui, meu amigo, tô falando isso, que eu banco o que eu falo. Aí, meu amigo, fala bem do cara. Aí, meu amigo, os caras são jogadores, esse bando de jogador preguiçoso. Os caras são ídolos, cara. A gente não pode tratar o Diego Alves. Esse cara pegou muito. Não só em 19, mas em 2020 também. Em 2018 também. Ou parece que em 2018 a gente não se classificou em terceiro no Brasileiro. Tem um time medíocre. E o destaque do campeonato foi o Diego Alves. A gente está tratando o ídolo de maneira covarde. Para proteger o que? O Paulo Souza? Para proteger esse jornalista? Para proteger o outro também que diz que é Flamengo, mas quando o Flamengo pegou o raço, meu coração está dividido. Vá pro inferno, pô. Vá se lascar, pô. Me perdoe falar essa palavra, vai pro inferno. Perdão. Não desejo isso para ninguém, não. Mas, gente, vamos parar com isso. Sabe, vamos parar de acreditar nessas conversas fiadas. Não, que o elenco do Flamengo é rachado. Aqui não dá mais pro Diego. Diego sai do Flamengo, vai para qualquer clube, ele vira ídolo, porque ele tem bola para jogar ainda. Não para ser titular do Flamengo, isso eu concordo. Mas é um jogador importante, pode ficar. Ele nunca reclamou de ficar no banco. Então, gente, eu vou defender sim os jogadores do Flamengo, vou defender sim o Jorge de Jesus. Me chamem de Flamimimi. Mas paguem para ver se o Jorge Jesus voltar a treinar o Flamengo. Se o Flamengo não vai voltar a ser aquele time, ou até melhor. Saudações rubro-negros.